parte 2 do vídeo sobre o Natal. Vamos falar nesse vídeo sobre alguns símbolos do Natal. E vou começar das luzes de Natal. Antigamente se usavam velas nas árvores de Natal, mas pelo risco, com o tempo, passou-se a usar o pisca-pisca. As luzes de Natal, elas simbolizam uma saudação ao Deus Sol. As velas, como eram originalmente, elas simbolizam uma conexão com o divino. O Deus Sol, nesse sentido do contexto histórico, ele foi sincretizado em Jesus, a luz do mundo. Sinaliza-se que ao acender uma vela, a luz do Natal, o espírito natalino do Natal, ilumina o nosso espírito. Esse é o sentido, ou pelo menos um dos sentidos, das luzes de Natal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a árvore de Natal. Existem algumas histórias sobre a árvore de Natal. O dicionário dos símbolos afirma que a árvore, nas religiões em geral, é um símbolo sagrado. E o dicionário dos símbolos continua dizendo: representa a ligação entre o céu, que são as folhas, a terra, a relação com o tronco, e o submundo nas suas raízes. Os ocultistas, eles acreditam na energização através das árvores. O relato histórico afirma que Tamuz foi morto e o seu corpo ficou em cima de um tronco de árvore. E a história diz que depois de um tempo surgiu um galho de pinheiro naquele tronco morto, passando a ser, então, a partir dali, o pinheiro como uma espécie de retorno de Tamuz. Olha que grave a simbologia que está por trás da árvore de Natal. A árvore, então, como árvore de Natal, ela tenta ressuscitar Nimrod, pai de Tamuz, como vimos no vídeo anterior, e fazer reviver Tamuz, o Deus do Sol. A árvore de Natal, então, a nível espiritual, ela é um ponto de contato com essa realidade da origem da história. O dicionário dos símbolos, eu vou continuar lendo, afirma que a árvore de Natal é representada por um eixo vertical que une o mundo espiritual, psíquico e material. Por isso, os presentes ficam na base da árvore de Natal. Olha que interessante, né? Até o local que se colocam os presentes de Natal tem uma simbologia mística com a origem do Natal. Jeremias 10, verso 2 a 4, lemos o seguinte: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro. Olha só, cortam do bosque um madeiro. Obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile. Cortam do bosque um madeiro, tiram uma árvore do bosque e enfeitam com prata e ouro. E essa colocação, Jesus sinaliza
nós não temos que aprender o caminho dos gentios e nem seguirmos os seus sinais. Aqui a gente tem uma referência à árvore. A Bíblia não fala de árvore de Natal. Na verdade, a Bíblia não fala não cita essa expressão. Mas nós vemos aqui um início, uma origem de uma palavra séria de Deus contra essa questão de simbolizar, tirar do bosque uma árvore e simbolizar um enfeite, até porque os povos pagãos faziam isso, cultuavam deuses estranhos debaixo das árvores frondosas. A troca de presentes, então. Bem, a troca de presentes é uma perpetuação ao culto a Tamuz, onde as oferendas, os presentes, que significavam oferendas, eram colocados aos pés da tal árvore de Tamuz, que foi sinalizado antes. A árvore renascida, a encarnação de Tamuz. E hoje, ainda nós colocamos, melhor dizendo, nós não, porque eu não monto mais árvore há muito tempo, mas onde as pessoas, de um modo geral, que montam as suas árvores, colocam os seus presentes ali no pé da árvore, na parte mais baixa da árvore de Natal. E mal sabem que essa atitude, ela rememora, ela é um ponto de contato às oferendas que eram colocadas, aos presentes que eram colocados aos pés da árvore que simbolizava Tamuz. Eu anotei aqui que o ritual dos vikings exigia que fossem para as montanhas de madrugada, chorassem em sacrifícios, esperassem os primeiros raios de sol, porque eles adoravam ao Deus Sol, o Deus Odin, e entregassem presentes uns aos outros, dizendo que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. Hoje, quando as pessoas entregam presentes, elas dizem Feliz Natal. Mas isso começou com esta frase, que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. O presente significa eternizar o pacto, trazer a bênção dos deuses. Olha que coisa grave que você pode estar ensinando ao seu filho hoje para dar prolongamento, prosseguimento, continuidade a este símbolo tão difícil, tão ruim. E o Papai Noel? Papai Noel, todos sabemos que é uma grande mentira. Mas onde que começa essa grande mentira que continua sendo contada para os filhos, principalmente os menores? Bom, a história do Papai Noel, ela tem origem em São Nicolau. São Nicolau, um santo católico, e no caso dos vikings, o Papai Noel é uma figura associada a Odin. Odin, um dos deuses dos vikings. E Odin tinha atitudes semelhantes a São Nicolau. Noel, então, é um símbolo de idolatria. Essa é a origem de Noel, sendo a nível do catolicismo romano, São Bonifácio, ou melhor, São Nicolau, desculpe, seja a nível da história dos vikings, na pessoa de Odin, ou na figura. Odin não é uma pessoa, é um deus, né? É na figura de Odin. É muito interessante o início dessa história, porque o Papai Noel, a história nos diz que ele herdou uma grande herança. E a partir daí ele distribuía presentes, agrados às crianças pobres e aos órfãos. Mas eu vou ler uma história que me pareceu interessante, em vários sites eu pesquisei. Conta-se que o Papai Noel presenteou
presenteou ocultamente 3 filhas de um homem muito pobre, e isso deu a origem do costume de dar presentes em secreto na véspera do Natal. Então, aqui nesse caso, eu entendi que Papai Noel, o São Nicolau, ele identificou 3 irmãs muito pobres que precisavam de ajuda para ter um dote e conseguirem casar. E aí a história segue dizendo: ele teria jogado sacos de moeda pela chaminé das casas dessas moças pobres, que seriam então usadas como dote. E o interessante e curioso é que numa dessas casas, o saco de dinheiro, de moedas que ele jogou, caiu dentro de uma meia que secava na lareira da casa dessa pessoa. Bom, essa então é a origem das meias que decoram o Natal. Identificam aquelas meias vermelhas ou brancas, verdes, coloridas, bonitas, que algumas pessoas colocam perto da árvore ou pendurada na árvore? Veio aqui desta origem que a história diz que Papai Noel, então, São Nicolau, ele jogou um saco de moedas pela chaminé e havia então meias secando ali, e um desses sacos caiu dentro da meia. Ali então deu essa origem. E essa origem significa o que? A partir daí, colocar as meias decoradas na árvore ou perto da árvore de Natal. Essas meias são um símbolo para atrair prosperidade, riqueza e boa sorte. Nada a ver com Natal, nada a ver com Jesus, nada a ver com a palavra de Deus. E as botas do Natal? Porque em alguns lugares a gente percebe a decoração com meias coloridas, mas em outros lugares nós percebemos botas de Natal, inclusive penduradas nas árvores. Eu vou ler para vocês o que eu encontrei sobre isso. Já as botas na decoração do Natal estão relacionadas ao deus Odin, aquele deus que eu citei ainda há pouco, dos vikings. Para receber esses presentes do deus Odin, as crianças colocavam botas próximas às chaminés e as enchiam de feno para alimentar o cavalo de Odin. Então, eram colocadas botas com feno, com alimento para o cavalo de Odin. Odin, esse deus viking, enchia as botas dessas crianças com brinquedos e doces. Claro que depois que o cavalo comia o feno, ele retribuía. A entrega desses agrados acontecia com Odin entrando na casa pelas chaminés, e era uma espécie de agradecimento ao que aquelas crianças tinham feito por ele e pelo seu cavalo. Também achei muito pertinente quando veio ao meu entendimento que Papai Noel, pela crendice, pela tradição, ele conhece o desejo das pessoas. É assim que as pessoas sinalizam. Papai Noel sabe o que você fez, ele sabe o que você gosta, o que você está pedindo na cartinha para o Papai Noel. Quantas crianças já foram enganadas escrevendo cartinhas para o Papai Noel? Então, a figura do Papai Noel, ela demonstra que ele conhece todos os desejos das pessoas. Se ele conhece, isso é a onisciência. Papai Noel pode realizar qualquer desejo, qualquer pedido. Ele tem poder para isso. Isso é a onipotência. E Papai Noel está em todas as casas na mesma hora na noite de Natal, à meia-noite, de 24 para 25 de dezembro. Isso é
onipresença. Olha que coisa grave numa figura mentirosa, ou seja, Papai Noel reúne atributos exclusivos de Deus. Você deve estar aí pensando, nossa, que exagero, hein? Exagero que muitas das vezes não saltam aos nossos olhos esse entendimento. Por que permitir que uma mentira dessa entre na sua casa? Pense sobre isso e repense como você está comemorando o seu Natal. Vamos a mais um símbolo, a guirlanda. A guirlanda é aquele enfeite redondo, na maioria das vezes é redondo, em miniatura, que é colocado, às vezes, na maioria das vezes, na porta da entrada da casa na época do Natal. É um enfeite natalino. Vejam a definição da guirlanda nos meus estudos. Guirlanda é uma coroa de folhas e flores utilizada como uma forma de honrar deuses do paganismo. O ato de pendurar a guirlanda na porta é um sinal de legalidade para uma movimentação espiritual na sua casa. Parece tão linda e inofensiva a guirlanda. Eu mesma, muitos anos atrás, cheguei a adquirir uma muito linda, que depois eu me desfiz dela. Mas o meu estudo segue dizendo: as guirlandas representam oferendas para funerais. Interessante, né? Que a guirlanda é uma espécie de saudação aos deuses no paganismo, e na verdade, quando nós morremos, as pessoas, de um modo geral, elas oferecem a coroa de funeral, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que uma guirlanda num tamanho maior. Olha que sentido sério e que provavelmente você não havia pensado nisso antes. Então, as guirlandas representam oferendas para funerais e celebração de memorial aos deuses e às vítimas sacrificadas aos deuses pagãos. A guirlanda é símbolo relacionado ao deus Apolo, traz honra a Zeus, homenageia a Semíramis, mãe de Tamuz. Em algumas culturas, a coroa tem significado sexual e está ligada à deusa Viking, Frigga, deusa do amor. O que podia significar que as casas marcadas com a guirlanda estavam abertas a orgias sexuais religiosas. Vejam a gravidade a nível espiritual de um simples enfeite tão colorido, tão bonito, tão lindo como são as guirlandas. Já na Roma Antiga, a guirlanda, os seus ramos e plantas, têm um simbolismo de saúde. É um simbolismo um pouco diferente. Mas só existe uma guirlanda na Bíblia. Você lembra qual é, né? A coroa de espinhos, o mesmo formato da guirlanda e tão pequeno como a guirlanda. A coroa de espinhos feita por Roma e colocada como objeto de escárnio sobre a cabeça de Jesus no dia da sua morte. Pense bem se vale a pena você ter uma guirlanda na porta da entrada da sua casa ou em qualquer outro lugar. Por último, eu separei o simbolismo do presépio. O presépio. O presépio ele foi instituído por São Francisco de Assis. Na verdade, a ideia do presépio por São Francisco de Assis foi uma encenação teatral que ele fez nessa época, ele promoveu nessa época, na região onde ele estava. As imagens do presépio, elas lembram, obviamente, José, Maria e Jesus. Mas como nós vemos já que esse é um sincretismo de Nimrod, Semíramis e Tamuz,
o presépio se torna o quê? Objeto de idolatria. Não só lá no paganismo, mas também na ideia hoje dentro do cristianismo romano. Então, o que a Bíblia nos fala sobre a idolatria, a Bíblia fala muito sobre a idolatria, mas existe um texto de 1 Coríntios 10, do verso 14 ao verso 15, que nos diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós a outros, sobre quem são os fins que têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, meus amados, eu li a partir do 10, mas agora o verso-chave é o verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, dentro desse período que nós estamos vivendo, a orientação da palavra sobre idolatria continua a mesma. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Verso 15, falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que vos digo. Aquele que está em pé, veja que não caia. A Bíblia fala, não vos sobreveio tentação nenhuma que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aí esse texto segue contextualizado. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. E eu quero exatamente terminar com esse versículo. Julgai vós mesmos aquilo que nós temos lido, estudado, pensado. Estude você também. Procure se informar mais sobre esses símbolos do Natal que ocupam espaço, com certeza, há muito tempo em muitas residências. E essa história vai sendo perpetuada com os filhos e vai se eternizando, como tem acontecido, infelizmente, há muito tempo. Festeje Jesus o ano todo, mas festeje o Cristo Salvador, Senhor, soberano, ressurreto. Festeje, não comemore necessariamente um menino indefeso na manjedoura, mas comemore o Cristo vitorioso que reina sobre as nações. Eu profetizo, eu declaro isso, reina sobre as nações, tem todo o poder, toda a autoridade, majestade em todo tempo e em todo lugar. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso e sejam esclarecidas sobre esse tema. Acione o sininho para receber notificação de novas publicações.